Ele é a guia, né? Então, é porque eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. É uma pergunta básica. Qual é o papel do RNA nas células normalmente? Você diz o nosso RNA? Qualquer um é. Então, as células têm RNAs. Claro. E esses RNAs, que são naturais nossos, eles têm diversos papéis. Tem o RNA transportador, o RNA mensageiro, o RNA ribossomal. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, chegaram nesse nível no colegial. Alguns sim, alguns não, né? Então, esses RNAs que são importantes para a célula, formam uma classe de RNAs que são naturais nossos. Esses RNAs guia, eles não são naturais nossos. A gente tem que introduzir na célula humana junto com essa enzima Cas9. Então, nós não temos esse RNA guia. A gente tem que administrar na célula. Professor, talvez eu possa complementar a pergunta da professora, eu acho que é nesse sentido que ela quer saber. Qual que é o sistema biológico que já existia e estava por trás disso, que foi descoberto, porque foi descoberto pelo japonês que você citou, um sistema básico que já existia na nossa célula. E depois os cientistas utilizaram isso como aplicação tecnológica. Talvez seja a pergunta da professora, o que existia de base já biológica nossa, né? Perfeito. Essa descoberta desse japonês não foi feita em células humanas, foi feita em bactérias. As bactérias, sim, elas têm um sistema que combate vírus. E esse sistema da bactéria que combate vírus, aí sim, ela produz esses RNAs contra os vírus. E aí, eles, ao verem isso, que a bactéria produz RNAs que combatem vírus, é que se percebeu que, olha, esse RNA guia, nós podemos construir versões artificiais que não existem nem em bactérias, nem em células humanas, mas que possam direcionar para os genes que nós temos interesse. Esse RNA, chamado guia, como a senhora falou, que qualifica como guia, na bactéria, e a bactéria é a única organismo que tem ele naturalmente, a função desse RNA guia na bactéria, até onde nós temos conhecimento, a única função dele é guiar a Cas9. Por isso, na verdade, é mais do que um qualificador. Ele, a princípio, define a função dele dentro de um sistema para combater os vírus dentro da bactéria. Ele vai guiar, mas a função dele seria, talvez, uma resposta de combate a vírus dentro da bactéria. Ele vai combater os vírus. Professor, é possível fazer vacinas contra doenças genéticas usando o método CRISPR? Ou qualquer outro método? Que o próprio organismo possa replicar durante o tempo? Então, repita essa pergunta. Essa pergunta tem dois elementos aí que pode falar. É possível fazer vacinas contra doenças genéticas? Então, até onde eu tenho conhecimento, salvo engano meu, é possível fazer vacinas genéticas. Isso é uma coisa. Outra coisa, tem como você fazer combate a doenças genéticas. Porque a vacina genética, a função dela, na verdade, é para combater doenças comuns contra vírus. Mas, tanto para uma coisa, você fazer uma vacina genética, quanto fazer terapia gênica, o combate a doenças genéticas, as duas coisas podem ser feitas por CRISPR. No caso, eu ressaltei aqui a aplicação na terapia gênica. Você trocar um gene mutado por um gene normal. Esse outro caso de fazer vacinas gênicas, que eu não abordei aqui, ela também pode ser feita via CRISPR, mas o contexto é um pouco diferente desse que eu falei sobre CRISPR. Por exemplo, você tem um certo gene, aí o organismo ele quer evitar esse gene, ele pode ser transmitido através das gerações, como, por exemplo, uma vacina. Por exemplo, o organismo ele quer evitar um gene, o gene ele transmite a doença genética. Aí, por exemplo, através do método CRISPR, ele poderia evitar esse gene através das gerações. O que a gente faz não é evitar o gene, o que a gente faz é corrigir o gene. É isso que a gente faz. Mas, por exemplo, o próprio organismo ele poderia ter alguma ação para evitar esse gene? A princípio, não. Porque o que a gente faz é essa correção. Se a célula fizesse isso automaticamente, nós teríamos que modificar a nossa célula para que ela fosse capaz de fazer isso.